Esse aventureiro acaba entrando em uma caçada fascinante para encontrar o lendário tesouro perdido dos Templários, e ele vai descobrir diversos segredos históricos jamais revelados. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje iremos acompanhar a lenda do Tesouro Perdido, um filme de ação e aventura lançado em 2004, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Toda a história do mundo vai ser alterada por esse grupo. Vemos que no decorrer da história, um tesouro além da imaginação foi disputado pelos maiores e mais poderosos povos que já existiram, e essa riqueza aumentava a cada governante que a possuía. Mas esse tesouro acabou se perdendo por mais de 1000 anos, até que os primeiros cavaleiros das cruzadas o acharam nas câmaras secretas construídas abaixo do Templo de Salomão, e aqueles homens sabiam que aquele poder era demais, até para os reis. Então, como forma de honra por possuir esse tesouro, esses homens se nomearam como os Cavaleiros do Santo Sepulcro, e ao voltarem da Europa, eles formaram uma organização secreta chamada Maçons Livres, que estavam contrabandeando aqueles pertences. Até que a Revolução Americana começou, e o tesouro foi escondido novamente pelos maçons, que tinham como membros o próprio Benjamin Franklin e até o George Washington, e para evitar que o segredo caísse em mãos erradas, eles criaram mapas e pistas para escondê-lo. Em 1832, Charles Carroll era um dos únicos que portava uma parte do segredo perdido, e ao estar próximo de perder a vida, o senador decidiu entregar o que sabia para Andrew Jackson, mas ao notar que não resistiria o suficiente para falar com o presidente, o velho deixou o segredo para Thomas Gate, o seu carroceiro. Assim, o jovem recebeu a última pista, que era um papel informando que o segredo estava em Charlotte, e ao irmos para 1974, descobrimos que essa história estava sendo narrada por John, que ao achar o seu neto Benjamin revirando algumas coisas no porão, decidiu confiar ao menino a maior herança da família Gates, além de explicar que os maçons deixaram mensagens subliminares na nota de dólar, como a pirâmide inacabada e o olho que vê tudo. Porém, para Patrick, aquele tesouro não passava de uma lenda sem valor, e nesse momento, ele manda seu filho Benjamin apenas se despedir do John, antes que os dois fossem embora, e em seguida, a criança mostra o seu desejo de se tornar um cavaleiro. Dessa maneira, John nomeia o seu neto como um cavaleiro, que servia à família Gates e aos maçons, e depois disso, décadas se passaram, e Benjamin se tornou um explorador que estava empenhado em achar o grande tesouro da sua família. Ele está no Círculo Polar Ártico, acompanhado de Ian, Riley e Sean, e o grupo está rastreando um suposto navio que naufragou naquela região há séculos. Até que sem muita demora, o grupo finalmente achou o lendário navio Charlotte. Ao entrarem dentro do barco, eles acabam abrindo barris e derrubando pólvora no chão. No entanto, Benjamin descobre que no barril que o corpo do capitão abraçava, estava uma carta e um cachimbo de espuma do mar. E quando decidiu desmontá-lo, o explorador acaba descobrindo que aquilo era um rolo cheio de gravuras. Vendo aquela pista, Benjamin usa seu próprio sangue como tinta, para descobrir que aquelas informações contidas no cachimbo eram uma charada, que ao ser decifrada, revela que havia um mapa invisível no verso da Declaração da Independência Americana original. E um detalhe, pessoal, é que o nome de Timothy Matlack é mencionado nessa charada, porque esse cara foi escolhido para escrever a primeira via da Declaração da Independência, por ter tido uma caligrafia muito bonita em vida, e o grupo do Benjamin provavelmente vai precisar recuperar esse documento, que fica em exposição no edifício de arquivos nacionais de Washington. Mas voltando ao filme, Benjamin obviamente fica em choque ao perceber que para continuar sua busca, ele precisaria roubar um documento tão importante para a história. E daí, Ian começa a incentivá-lo, porque aquilo o ajudaria a recuperar um tesouro, que faria sua família parar de ser zoada pela comunidade de historiadores. Só que quando Benjamin mostra que nunca faria aquilo, Ian revela que no passado, ele era um bandido, e percebendo que o líder do grupo havia desistido, seu comparsa, o Sean, saca uma pistola para render Riley e Benjamin, e forçá-los a contar tudo o que sabiam. E enquanto a dupla de criminosos os ameaçava, o aventureiro acaba sendo esperto, e consegue acender um sinalizador, já que caso ele caísse por ser finalizado, o fogo do equipamento explodiria toda a pólvora que estava no chão. Mas para sair desse impasse, Benjamin decide jogar o sinalizador para o Ian. Assim, quando o maluco pega o objeto, ele acaba sendo queimado, e o larga no chão, apenas para iniciar várias explosões. Acontece que o Ian e o Shaw conseguem fugir, e trancafiar o Riley e o Benjamin no barco. Só que logo o aventureiro acha um alçapão para o interior da embarcação. Enquanto os bandidos fogem, os dois parceiros conseguem se proteger das várias explosões, e agora, eles decidem agir para impedir que Ian conseguisse roubar a Declaração da Independência. E logo, eles voltam para os Estados Unidos, e denunciam os dois ao FBI. Mas os federais recebiam tantas dicas de crime, que sequer davam atenção para o Benjamin e o Riley. Dessa maneira, o aventureiro decide fazer a denúncia diretamente para Abigail, só que ele era anunciado como Paul Brown, porque o nome da sua família não era muito respeitado entre os historiadores. Acontece que a loira era do Departamento de Segurança Nacional, e ao chegar na sua sala, Benjamin nota que ela coleciona todos os botões do George Washington, e menciona que ele tinha um último para completar a sua coleção. Ao finalmente se encontrarem, Benjamin fala para Abigail que no verso da Declaração da Independência havia um mapa invisível, e é óbvio que a mulher não dá a mínima para a suspeita dos aventureiros. Afinal, ela mesma já viu o documento com seus próprios olhos, e não permitiria que a dupla se aproximasse daquela documentação histórica. Assim, Benjamin e Riley ficam sem escolhas, e ao irem lê-la ao vivo, o aventureiro explica ao seu parceiro que a Declaração da Independência falava que aqueles que podem fazer algo para combater um problema tinham a responsabilidade de agir. Ou seja, o plano do cara era roubar o documento para ele não ser roubado. Ouvindo isso, Riley acha uma completa loucura e leva seu parceiro para a biblioteca do Congresso, onde ele mostra a Benjamin um livro que falava sobre todo o sistema de segurança que protegia a Declaração da Independência 24 horas por dia. E por isso, o jovem acha praticamente impossível pegar aquele documento. Mas o
Benjamin sabia uma forma de burlar a segurança, pois quando os objetos não estavam em exposição ou no cofre, eles eram levados para a sala de preservação. E como haveria um baile de gala no edifício de arquivos nacionais, toda a segurança estaria distraída para que eles pudessem se filtrar e recuperar a Declaração da Independência. Com essa solução, os dois começam os preparativos, com Riley hackeando as câmeras de segurança e desenvolvendo uma caneta laser verde. Já Benjamin estava falsificando seu crachá de funcionário público para se infiltrar, além de ter bolado uma solução química que pode revelar digitais através da luz negra. E galera, essa substância que o Benjamin fez é chamada de ninidrina, que reage à composição química do suor deixado pela impressão digital, e desse jeito ele consegue tornar as impressões visíveis, e por isso ela é muito utilizada em investigações criminais forenses. E voltando ao filme, Benjamin também coloca um pouco de ninidrina no bottom do George Washington, para enfim colocar seu plano em prática, porque ele envia o item de colecionador para Abigail, que acaba pegando o objeto e colocando em sua coleção, ou seja, suas impressões digitais seriam reveladas. Em paralelo, Riley finge estar gravando a exposição dos documentos, apenas para usar o seu laser verde, que aquece e aciona os sensores de calor que protegem a Declaração da Independência. E por esse motivo, a documentação acaba sendo levada para a sala de preservação. Porém, é óbvio que o Ian também estava estudando seu plano de furto com seus comparsas. E ao anoitecer, Benjamin e Riley começam a agir, e a primeira parte do plano é do aventureiro entrar no baile de gala disfarçado de funcionário, ou seja, ele possui a passe livre e nem era revistado. Na sequência, Benjamin entra no banheiro e tira seu uniforme, daí vemos que ele estava com um terno preto, e pronto para entrar na festa. No entanto, vemos que por outro lado, a equipe de Ian invadiu o edifício através do sistema de esgoto. Ao ver que Abigail estava sozinha, Benjamin vai até ela com a sua falsa identidade de Paul Brown, e logo oferece uma taça de champanhe, além de mentir sobre ter feito uma grande doação para ter acesso ao baile de gala. Mas o papo dos dois é interrompido, quando Herbert aparece com uma taça de champanhe para Abigail. Assim, Benjamin pega a bebida que deu para a loira antes e enfim coloca seu plano em prática. Então vemos o aventureiro indo até o banheiro com a taça que Abigail havia usado, e com a ninidrina que ele mesmo desenvolveu, Benjamin consegue extrair as digitais que a mulher deixou no vidro. Assim, ele consegue replicá-las em uma luva de dedo, que permite acessar o elevador que leva até a sala de preservação. Na sequência, Riley entra na jogada e usa seu roteador infiltrado no sistema de segurança para invadir e bloquear as filmagens das câmeras do local. Assim, o aventureiro estaria imperceptível para os guardas, ou seja, o seu caminho estava livre para invadir a sala de preservação. Logo em seguida, o historiador precisa digitar a senha de Abigail para acessar o laboratório, e a ninidrina nos dedos da loira acabaram deixando resíduos, que podem ser revelados com a luz negra. Desse jeito, eles descobrem as letras, e aí, mesmo que o Riley calculasse as combinações possíveis, ele ainda não conseguia achar a senha correta. Felizmente, o Benjamin nota que Abigail digitou o E e o L mais de uma vez, e na mesma hora concluiu que a senha correta era Valley Forge. E o Valley Forge é um local na Pensilvânia, onde o George Washington liderou as batalhas em nome da independência americana. E desse jeito, a gente acaba descobrindo mais uma prova de que esse filme fala principalmente do que fez dos Estados Unidos o grande país que se tornou. E é claro que a Declaração da Independência da América do Norte seria um conceito muito abordado aqui. O problema é que ao mesmo tempo que o Benjamin se infiltra, Ian e seu grupo conseguem acessar o prédio, e na mesma hora acabam apagando os seguranças. E através da digital dele, os criminosos conseguem se aproximar da sala de preservação. E nesse momento, a equipe de bandidos acaba retirando as filmagens das câmeras de Riley. Com esse problema, Benjamin acaba tendo a ideia de recuperar a Declaração da Independência, ainda dentro do quadro blindado em que ela estava armazenada. Porém, logo ele dá de cara com Ian, que enfim completou a sua infiltração. E ao vê-lo, Shawn descarrega o pente contra o aventureiro, que felizmente conseguiu se proteger com o recipiente do documento. Desse jeito, a única solução que Benjamin acha é retirar a Declaração de Independência ainda no elevador e enrolá-la para colocar ela no seu terno. Só que enquanto isso, Abigail desconfiava muito do Paul Brown, e ao questionar uma das suas funcionárias, a loira descobre que o aventureiro não tinha o seu nome na lista, ou seja, ele não deveria estar ali. E ao voltar para a festa, Benjamin faz de tudo para evitar cruzar seu caminho com Abigail, até que ele acaba indo parar em uma loja de souvenirs, apenas para ser barrado pela vendedora. Afinal, ela estava vendendo réplicas da Declaração da Independência Americana, e ao ver o rolo do aventureiro, acabou achando que Benjamin estava tentando roubar o local. A questão é que ao mesmo tempo que os rivais tentam recuperar a declaração, um dos guardas do lugar acaba reparando as pistas que Ian e seu grupo deixaram ao invadirem a casa de máquinas. Então, o sujeito acaba alertando toda a equipe de segurança. E no momento que Benjamin está saindo do baile para conseguir escapar, Abigail acaba o perseguindo e questionando o que é que ele estava fazendo ali. E enquanto isso, os agentes vão até a sala de preservação e descobrem que a declaração havia sido furtada. E eles obviamente acionam os protocolos de segurança, incluindo o próprio FBI. Assim, o alarme do lugar acaba tocando. Então, Abigail escuta o alerta, e ao ver o rolo de papel na mão do Benjamin, a loira logo saca que o historiador estava tentando furtar o documento da independência americana e toma a documentação da sua mão. Porém, Ian acaba presenciando tudo e sequestrando a Abigail para tomar aquele rolo de papel. Quando Benjamin tenta intervir, um dos bandidos acaba disparando contra a sua van, e isso inicia uma perseguição da dupla atrás da gangue de criminosos. Mas ao passarem por um canteiro de obras, o motorista de Ian acaba perdendo o controle, o que permite Abigail se pendurar na porta do automóvel. E em meio a tiros, Benjamin consegue salvá-la e puxá-la para dentro da sua van. No entanto, Ian não dá a mínima, pois estava com a Declaração da Independência Americana, mas não a verdadeira, porque o papel que o aventureiro havia deixado com Abigail não passava da réplica barata comprada no baile. Em paralelo, o agente Peter do FBI chega com a sua equipe no baile de gala, e lá um dos seus
seus ajudantes informa que os federais haviam recebido uma dica sobre um possível roubo da Declaração da Independência Americana, mas não sabiam quem era o denunciante. Afinal de contas, eles nem haviam dado bola para aquela denúncia que parecia improvável. Na sequência, os federais acabam encontrando os vestígios do crime, mas logo sacam que não se tratava de apenas um, mas pelo menos 2 ladrões rivais envolvidos no furto. E o grande problema é que nas filmagens, os agentes acabam descobrindo o principal suspeito, que era o Benjamin. Acontece que além de parecer inquieto na festa, o historiador usou seu cartão de crédito para comprar a réplica do documento, ou seja, logo o FBI teria acesso a todas as suas informações. Voltando ao grupo do Benjamin, ele explica a Abigail sobre a outra equipe que estava caçando o mapa invisível naquele documento, e revela que seu nome era Benjamin Gates. E na mesma hora, a loira se recorda da fama que aquela família tinha, por sustentar uma suposta conspiração maluca sobre o tesouro. Mas quando Riley comenta que eles possuem os equipamentos para examinar o documento, Benjamin se lembra do vacilo que cometeu em pagar a réplica com um cartão. Então era questão de tempo até os federais irem até a casa dele. E por isso, a única saída deles era recuperar as cartas de Silence do Good. E até Benjamin, que antes estava tão determinado em roubar a Declaração da Independência do próprio país, estava receoso em falar com o dono das vias originais dessas cartas. E em paralelo, o FBI invadiu a casa do historiador, onde acham as versões escaneadas dos escritos do Silence do Good. Além disso, os agentes descobriram que além de historiador, o aventureiro era engenheiro mecânico e um ex-mergulhador naval da marinha. E dessa forma, os federais começam a ir atrás das pessoas mais próximas do Benjamin. E pessoal, pra quem não sabe, essas cartas foram escritas por Benjamin Franklin, que fingiu ser uma viúva que enviou 14 correspondências para o jornal de James Franklin, o irmão da grande figura da história americana. Voltando ao filme, vemos o Ian tentando desvendar a charada deixada pelo capitão do navio Charlotte. E enquanto isso, Benjamin chegava até a casa do seu pai, o Patrick, que logo discute com seu filho ao perceber que o historiador estava novamente envolvido com aquela loucura da busca pelo tesouro lendário. Fora que a sua primeira reação ao ver a loira era perguntar se ela estava grávida. Na sequência, Riley, Abigail e Benjamin começam a tentar revelar o mapa, até que Patrick dá a dica de usarem o forno para revelar o sulfato de fel que usaram para desenhar o mapa. Mas o trio acaba falhando, quando insistem em usar apenas o limão para visualizar o mapa no verso. Então eles seguem o conselho do velho e usam o vento do secador para provocar calor em cima dos vestígios da fruta. E assim vemos que não havia um mapa, e sim várias sequências com 3 números. E um detalhe é que o primeiro número sempre falava sobre a página, o segundo era sobre a linha e o terceiro se tratava da palavra. Ou seja, Benjamin, Riley e Abigail precisavam pesquisá-los dessa maneira nas cartas do Silence do Good. Mas o grande problema é que Patrick acabou doando os documentos para o Instituto Franklin, da Filadélfia. Dessa maneira, o trio decide viajar para recuperar aquelas cartas. No entanto, o velho acaba descobrindo que aquele papel na verdade era a verdadeira Declaração da Independência Americana. E como qualquer pessoa normal, Patrick acaba surtando, porque ele também havia perdido 20 anos da sua vida em busca desse tesouro, e era um absurdo que seu filho estivesse se afundando na mesma maneira. Mas mesmo assim, Benjamin não poderia desistir da aventura. Logo em seguida, o grupo cai na estrada com o carro do Patrick, e o aventureiro também roubou um dos livros onde seu pai costumava guardar centenas de dólares. E em paralelo, o FBI chega na casa para encontrar o pai do historiador, que foi supostamente amarrado pelo próprio filho. No dia seguinte, vemos um garotinho lendo as cartas do Silence do Good, que estava em exposição no instituto. Ele até acaba esbarrando com Ian, porém o moleque estava sendo pago pelo Riley para que ele escrevesse as palavras de acordo com os códigos que foram descobertos na Declaração da Independência. No entanto, quando a criança estava prestes a localizar a última palavra, Ian passava a suspeitar do comportamento do moleque, que logo ia até o Riley para passar a última informação. Mas antes que o bandido notasse o nerd da cadeira, um ônibus de excursão escolar para o Sino da Liberdade passa, e por coincidência, o rapaz acaba descobrindo que o que precisava ler era o que estava escrito na imagem do sino. Assim, o Riley consegue sumir antes que o Ian o achasse, mas ao subornar o menino, o bandido acaba descobrindo a última palavra que o nerd da cadeira precisava, que era stall, e ao pesquisar no Google, a gangue sabia que seu próximo destino era o Sino da Liberdade. Enquanto isso, Abigail e Benjamin estavam comprando novas roupas para se disfarçarem, ao mesmo tempo em que conversavam sobre o fato do Patrick discordar do estilo de vida do seu filho. Porém, a loira ainda reconhecia que os dois se pareciam quando o assunto era acharem que estavam certos, porque o aventureiro não desistia de ir atrás do tesouro. Na sequência, o trio se reúne novamente, e Riley revela que a frase que achou com os códigos, que é a seguinte: a visão para ver o passado do tesouro aparece quando a sombra cruza em frente à casa de Pass e Stowe. E mesmo que o jovem não entendesse, Abigail e Benjamin na mesma hora sacam que deveriam estar no Sino da Liberdade em um certo horário. E para descobrir quando iriam, Benjamin vê em uma nota de $100 o horário registrado no relógio desenhado. Porém, o historiador nota que já era tarde demais para irem até o Sino da Liberdade. Só que o Riley lembra que na época não existia o horário de verão, ou seja, eles estavam adiantados em relação ao relógio do século XVIII, e por isso ainda havia tempo para agirem. Acontece que o grupo do Ian e o do Benjamin chegam ao mesmo tempo, só que o dos bandidos seguiam a excursão das crianças, já o dos historiadores iam por outro caminho. E é nesse momento que o bandido nota o seu erro, porque o Sino da Liberdade foi rachado e trocado pelo Sino do Centenário,
que era o certo. Ah, galera, o filme faz um foreshadowing, porque o ônibus que o Riley vê enquanto estava desvendando os códigos, na verdade era o mesmo transporte da excursão escolar que foi ver sobre a história dos sinos. Ou seja, o roteiro tornou um elemento pequeno em algo importante para a narrativa. Mas voltando ao filme, Benjamin e Abigail vêm à sombra da torre apontando para um canto específico, e em seguida o aventureiro acha um tijolo oco, que continha os primeiros óculos raio-x da América. Assim, o trio se reúne novamente, e quando os historiadores usam aquele óculos para ler a Declaração da Independência, há apenas a frase "Here on the wall", mas mesmo Benjamin e Abigail não entendiam o porquê da palavra "here" estar errada. Só que eles não tinham tempo para debater sobre isso, porque logo descobrem que Ian estava no instituto. Então, enquanto Benjamin fingia carregar a Declaração da Independência para atraí-los, Riley e Abigail fugiam pelo outro lado. Então, vemos o Benjamin fugindo de dois capangas, que o perseguem enquanto tentam finalizá-lo com tiros, mas o aventureiro consegue ser mais rápido para escapar e derrubar um dos sujeitos. Porém, Phil consegue persegui-los e pará-lo em cima de um telhado. No entanto, quando Benjamin entrega a bolsa usada para carregar o documento, o bandido acaba descobrindo que não tinha nada ali. E enquanto o historiador consegue fugir, Riley e Abigail conseguem se esconder de Shawn e seus homens numa grande feira, mas ao tentarem sair correndo, eles acabam sendo descobertos pelo careca, que volta a persegui-los. E infelizmente, a loira acaba caindo no meio da correria, o que faz a Declaração da Independência sair rolando pelo meio da rua, e mesmo que ela tentasse recuperá-la, o documento acaba parando nas mãos do Ian. No fim da perseguição, vemos Benjamin falando com seus parceiros, apenas para descobrir que haviam perdido o documento, e por consequência o mapa. Porém, o FBI detectou o carro do aventureiro, e mandou seus agentes para capturá-lo. E quando o historiador se aproxima do ponto de encontro com Abigail e Riley, Benjamin acaba sendo detido pelos federais. Felizmente, a loira e o nerd da cadeira conseguem escapar, até que ela acaba questionando se Riley poderia entrar em contato com o Ian, e em paralelo, Benjamin era levado para a base do FBI, onde o agente Peter revelava que o cara passaria muitos anos na prisão. Porém, o historiador ainda iria ajudá-los a prender o Ian também. Só que no meio da conversa, Benjamin nota que o óculos raio-x mudava as letras conforme o usuário mudava suas lentes, e nesse momento ele consegue descobrir o mistério da frase "Here on the wall". Depois de instantes, Ian liga para Benjamin e o chama para uma aliança, mas eles deveriam se encontrar em um deck de Nova York. Assim, os dois poderiam retomar a busca pelo tesouro. Só que como o criminoso sabia que o FBI estava ouvindo aquela ligação, o bandido deixa claro que os federais não poderiam interferir naquele encontro. Após isso, vemos Benjamin no ponto de encontro com o Ian, mas cercados de agentes disfarçados, que agiriam assim que o líder da gangue aparecesse. No entanto, o plano dos federais começa a ir por água abaixo, porque o bandido sequer aparecia, e um dos seus capangas usa um dispositivo para embaralhar a frequência do rádio entre Benjamin e os agentes. Logo em seguida, Riley invade a transmissão para falar com o historiador, que saca a estratégia do seu grupo. Assim, ele apenas salta do deck e acaba caindo na água. No entanto, Shawn estava ali para tirá-lo da mira do FBI. Um tempo depois, descobrimos que Riley e Abigail estavam em uma aliança com o Ian, e enquanto os historiadores iriam desvendar o mistério sobre o tesouro, os bandidos deveriam resgatar o Benjamin, e caso tentassem traí-los, a loira ligaria para o FBI e daria a localização da gangue, que estava sendo rastreada por Riley. Dessa forma, Benjamin se encontra com o Ian, que entrega ao aventureiro a Declaração da Independência e o cachimbo de espuma encontrado no Charlotte, e o historiador explica que o mistério da frase "Here on the wall", que na verdade se tratava do cruzamento entre Wall Street e a Avenida Broadway, pois no passado a famosa Broadway se chamava The Here, por isso o enigma foi escrito daquela maneira. Porém, Ian sabia que aquele era um blefe do Benjamin, daí ele revela que tinha Patrick como refém, e como ele estava controlando o jogo agora, o historiador acaba revelando que eles precisam entrar na igreja de Trinity para continuar na busca pelo tesouro. Então, os bandidos se reúnem com os historiadores. Assim, Benjamin e Ian usam os óculos raio-x para ler o mapa da Declaração da Independência, e alterando as lentes, os dois acham a frase "abaixo da Parkton Lane", que eles descobrem ser uma passagem secreta abaixo da igreja. E no caminho para lá, Patrick diz ao seu filho que quando eles acharem o tesouro, com certeza iriam finalizar o grupo, ou seja, eles deveriam pensar em um plano. Porém, o assunto acaba quando eles acham um túmulo de um antigo maçom chamado Parkton Lane, e ao retirarem um caixão do lugar, eles descobrem um túnel, onde o grupo todo entra para continuarem a jornada pelo tesouro. Só que não antes do Benjamin lascar um beijão na Abigail. Conforme andam, a equipe acaba achando uma grande ruína construída embaixo da igreja e do cemitério Trinity há 200 anos. Então, o grupo continua sua jornada pela escadaria, mas como ali havia uma estação de metrô próxima, os tremores acabam reverberando até aquelas ruínas, e por consequência, tudo começava a desmoronar, e o primeiro a ir de vala é o Shawn, que provavelmente tá caindo até hoje naquele breu. Com aquela estrutura velha começando a desabar, o grupo quase acaba sendo finalizado, mas conseguem se salvar ao pular em um elevador mecânico construído no século XIX. Porém, Benjamin acaba em um impasse entre salvar Abigail e a Declaração da Independência, mas no melhor estilo protagonista, o aventureiro consegue soltar a loira em uma plataforma segura e recuperar o documento. E quando eles continuam o caminho, o grupo chega a uma sala onde o tesouro supostamente estava, só que aquele lugar estava completamente vazio, como se alguém tivesse descoberto o segredo de antes. E quando tudo parecia perdido, Ian ameaça deixá-los presos ali, caso Benjamin estivesse escondido mais alguma pista importante. Só que quando o aventureiro nega, Patrick revela que havia sim uma solução para aquele mistério, porque a escada das ruínas era um caracol, como em um templo de Salomão, que significava que a jornada precisava buscar a luz da verdade. Então a lanterna era a próxima pista para os bandidos recuperarem o tesouro. E na velha igreja de Boston, Thomas Newton pendurou
lanternas para alertar seus aliados da chegada dos soldados ingleses. E ao ver isso, Ian decide deixá-los presos ali, porque caso fosse uma mentira, o grupo dos mocinhos acabariam batendo as botas por estarem presos em uma ruína. Só que caso precisassem dos historiadores de novo, os criminosos já sabiam onde encontrá-los. Dessa maneira, o bandidão e seus capangas sobem junto pelo elevador mecânico, apenas para descobrirmos depois que aquela era a pista que Ian tanto queria. No entanto, ela era completamente falsa. Acontece que o Patrick mentiu sobre a história que contou, e nesse momento, Benjamin analisa os desenhos marcados nas paredes da ruína, e daí ele acha o olho que tudo vê, que revela haver um botão para abrir mais uma porta. No próximo salão, o grupo acha apenas velharias, e quando Benjamin se desanima por não ter encontrado o tesouro, Patrick se alegra e agradece seu filho, porque aquela era a prova de que a lenda era verdade, e que eles ainda poderiam continuar a busca pela maior riqueza da história. O problema é que mesmo que eles se unissem, o próprio Riley os lembra que ainda não poderiam sair dali, ou era o que eles achavam, porque ao vasculhar as paredes, Ben vê um encaixe com o mesmo formato do cachimbo de espuma, e ao encaixar o objeto no buraco, o grupo não acha só uma saída, mas também todos os tesouros perdidos. E como a lenda dizia, ali existiam riquezas de todas as civilizações que já conquistaram todo aquele poder, e daí o grupo acha armaduras, estátuas, artefatos e livros, porém a melhor coisa que acham é uma escada para saírem daquele lugar. Assim a equipe sai por um dos túmulos dos maçons mantidos ali, e a primeira coisa que Benjamin faz é ligar para o FBI. E quando o agente Peter chega na igreja, o historiador entrega a ele a Declaração da Independência Americana e revela que o tesouro estava no subsolo. Ao ouvir isso, o agente Peter mostra que sabia da história sobre os cavaleiros e os maçons, que acreditavam que aquela riqueza não poderia ser possuída por reis ou governantes. E olhando para a mão do agente, Benjamin nota que seu anel era de uma ordem maçônica. Dessa maneira, os dois concordam em distribuir a riqueza para o povo, dando aqueles pertences para os museus espalhados pelo mundo. E por fim, a condição de Benjamin era que Abigail não fosse acusada por nenhum crime, e que a família Gates recebesse os créditos por aquela grande descoberta. E se possível, ele também não gostaria de ser preso. Por isso, o historiador revela a Peter que Ian e seu grupo estavam invadindo a velha igreja de Boston, e quando os bandidos se preparam para invadir o lugar, eles são recebidos pelo FBI. No fim de tudo, vemos que apenas Riley enriqueceu, porque mesmo que as autoridades tivessem oferecido 10% de todo o tesouro, Benjamin e Abigail apenas recusaram, porque o prêmio dos dois foi dar aquela relaxada, se é que vocês me entendem. No entanto, o nerd da cadeira deu uma casa de presente para eles, e quando o aventureiro tenta explicar o significado da residência para Riley, o rapaz apenas ignora e vai embora. E pessoal, nessa parte, o Benjamin estava prestes a falar sobre Charles Carroll, mas óbvio que o aventureiro só escolheu aquele imóvel porque foi essa figura histórica que confiou à família Gates o segredo do tesouro. Mas voltando aos segundos finais, Abigail entrega a Benjamin um mapa para encontrar alguma coisa na mansão. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Resumindo Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então para quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, o que será que a Abigail desafiou o Benjamin a achar? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.